Britney, obrigado. Nesta noite, o TBI confirma que está investigando aquela troca de medicamentos em um hospital de Nashville, que causou complicações catastróficas em pelo menos 4 pacientes. Os pacientes estavam lá para o que deveriam ser apenas cirurgias de rotina. A repórter investigativa Jennifer Krause se junta a nós mais uma vez nesta noite com as informações mais recentes sobre isso. Jennifer, você esteve aqui ontem à noite nos dando as informações iniciais da Ascension St. Thomas. Eu sei que você descobriu mais coisas desde então. Tudo bem? Vamos começar com a investigação do TBI. Aqui está o que sabemos. O TBI me disse que a investigação deles está, abre aspas, ativa e em andamento. Então sabemos que os agentes estão cuidando do caso neste momento. Enquanto isso, o hospital ainda não está respondendo perguntas sobre o que exatamente aconteceu na última sexta-feira na Ascension St. Thomas Midtown. Mas agora sabemos mais sobre os pacientes envolvidos e o que provavelmente vivenciaram. Bom dia a todos. Obrigado por se juntarem a nós No programa Morning Line, de quarta-feira de manhã, o experiente advogado especializado em erro médico Clint Kelly foi questionado sobre o quão sério foi realmente o que aconteceu na semana passada no Ascension St. Thomas Midtown. Bem, em uma escala de 1 a 10, isso é 50. Quero dizer, é o pior do pior. Até o momento, tudo o que o hospital reconheceu em um comunicado na terça-feira foi que 4 pacientes foram afetados pelo que descreve simplesmente como um evento. Mas nós descobrimos que foi muito mais do que apenas um simples evento. Familiares dos pacientes nos disseram que a farmácia do hospital colocou o medicamento errado nas seringas que seriam usadas durante cirurgias ambulatoriais de rotina na última sexta-feira. Ou seja, pelo menos 4 pacientes que vieram para cirurgias de substituição da articulação não receberam um analgésico padrão através de uma epidural, mas sim potássio. Um medicamento frequentemente usado durante o processo de injeção letal, porque ele para o coração. Bem, o ácido de bateria é semelhante ao potássio, na forma como afeta a coluna. Então você pode pensar assim, a injeção desse medicamento na coluna pela via epidural pode funcionar como ácido de bateria. Isso, por falta de um termo melhor, corrói a coluna. Kelly, que não representa ninguém associado a este caso, diz que isso então leva à parada cardíaca, porque de repente o cérebro não consegue mais enviar sinais para o resto do corpo. Na verdade, pessoas de dentro contaram ao News Channel 5 Investiga que a equipe do hospital começou a perceber que havia um problema quando um paciente após o outro entrou em parada cardíaca ou insuficiência cardíaca. E como o potássio foi injetado diretamente em suas colunas, sabemos que pelo menos 2 pacientes ficaram paralisados, incluindo Glenda Dorton, de 72 anos, de Centerville. Enquanto outra família da região central do estado nos contou que a mãe deles, uma mulher de 74 anos, de Nashville, continua na UTI em ventilação mecânica. Fontes internas também nos disseram que um homem de meia idade está entre os pacientes em estado crítico. Mas como... Uau! Aquele hospital está com sérios problemas, irmão. Sérios problemas. Você deixou pessoas paralisadas. Pode até ter matado uma pessoa, porque uma está na UTI. O quê? E ele disse que injetar potássio na coluna é basicamente a mesma coisa que ácido de bateria. Meu Deus. Sabe, já existe medo demais neste mundo. Sabe, eu tenho medo de altura, certo? Eu já falei sobre isso antes. Mas agora, eu também morro de medo de fazer qualquer tipo de cirurgia. Vocês têm certeza de que colocaram a coisa certa nessa seringa aí? Calma. Antes de me injetar isso, testa aí. Sabe, isso é loucura. Você injetou nas pessoas o equivalente a ácido de bateria na coluna delas. Isso é assustador. Meu Deus! Milhões e milhões! Quero dizer, se isso acontece com você, você literalmente vira milionário da noite para o dia, claro. Mas ainda assim, se você fica paralisado depois, isso é realmente ruim. É realmente ruim. Especialmente, sabe, estando em idade avançada. Uma das senhoras, acho que tinha 70 e poucos anos. E agora, ela está paralisada. De repente, do nada, pá! Agora você está paralisado, com 70 e poucos anos de idade. Como, pelo amor de Deus, você vai conseguir fazer reabilitação e todas as coisas necessárias para conseguir funcionar de forma independente como paraplégico nessa idade? Isso é loucura. Processos começaram a chegar rapidamente depois disso. Nossa! Como algo assim pode acontecer? O hospital só disse novamente em seu comunicado de terça-feira que havia iniciado uma investigação completa, identificou a causa e implementou medidas corretivas de segurança.
E que suas equipes clínicas estão usando ativamente esses protocolos de segurança aprimorados. E a única maneira disso acontecer é porque alguém cortou o caminho. O advogado Clint Kelly e as pessoas que trabalham na área de farmácia hospitalar nos dizem que o que aconteceu simplesmente nunca deveria ter acontecido. Eles dizem que medicamentos como potássio têm rótulos de advertência claros e que existem listas de verificação de segurança que devem ser seguidas, mecanismos de segurança no sistema de dispensação e várias pessoas conferem cada medicamento antes que ele saia da farmácia. Isso foi uma falha do próprio hospital, como entidade, de fiscalizar seu próprio sistema ou de garantir que sua lista de verificação, seus protocolos de segurança fossem aplicados. E isso é um problema do hospital. Sim, os funcionários podem cometer erros, mas eles foram colocados em uma situação para falhar? Sabe, com que frequência esse sistema era verificado? As políticas eram aplicadas? E o mecanismo de treinamento? Havia alguém lá para supervisionar e garantir que decisões não estavam sendo tomadas sem aprovação? Tudo isso é um problema institucional do hospital. Agora sabemos que pelo menos 2 dessas famílias estão conversando com advogados. Enquanto isso, a CEO do hospital disse ontem em sua declaração, abre aspas, lamento profundamente os danos causados aos nossos pacientes. Ela continuou dizendo que o hospital colocou os pacientes e suas famílias em contato com equipes de apoio espiritual e garantiu que eles tenham acesso a todos os recursos apropriados e ao cuidado contínuo necessário. Não, o que você deveria estar fazendo é fazer esse dinheiro chegar a essas famílias. Porque é isso que vai acontecer. Eles vão acabar tendo que mexer fundo no bolso. Você vai ter que pagar, Chore. Pague. Me pague agora ou me pague mais depois. Certo. Meu Deus. E você sabe. É óbvio que hospitais, certo, deveriam ter, você sabe, conferências, reconferências e uma nova conferência de tudo isso. Porque, você sabe, como humanos, às vezes a gente erra. Tudo bem, isso não é o fim do mundo. Mas é por isso que temos conferências, uma reconferência e alguém para conferir tudo de novo, certo? Diferentes camadas de, você sabe, precauções para evitar que coisas assim aconteçam. E então, se for esse o caso e nada disso aconteceu, eles vão ter que desembolsar uma montanha de dinheiro. Montanhas de dinheiro. Porque se eu sou aquela família, sim, se eu sou qualquer uma dessas famílias, como você ouviu, 2 das famílias entraram em contato com advogados. Mas eu acredito que disseram que 4 pessoas foram afetadas. Todos os 4 deveriam estar procurando os melhores advogados do país. Porque isso é uma vitória garantida. Garantida. Você já está no lucro. Sabe, é uma droga que... Sabe, para conseguir esse dinheiro, isso teve que acontecer. Mas, cara... agora estou apavorado. Tipo, eu rezo ao bom Senhor Jesus para que eu nunca precise de uma cirurgia, sabe? Porque agora isso vai ser mais um medo, né? Barry comentou isso ontem, só de pensar na possibilidade de que isso tenha sido mais do que um acidente ou negligência. Você odiaria pensar nisso, mas talvez tenha sido algo intencional. Sim, eu sei que muita gente está fazendo essa pergunta. E bem... Isso não pode ter sido um acidente, porque era para ver verificações. Era para ver, como você ouviu, era para ver medidas em vigor que impedissem esse tipo de coisa de acontecer. Então, isso não foi um erro. Isso é negligência. Eu não consigo nem falar a palavra direito. Negligência. Negligência. Isso é vergonhoso. Vocês sabem do que eu tô falando. Beleza, 100%. Com certeza. É possível, mas no momento não há indícios ou sinais de que tenha sido. Eu entrei em contato tanto com a Polícia Metropolitana quanto com o Ministério Público do Condado de Davidson para saber se eles tinham sido procurados ou envolvidos no caso, ou se tinham uma investigação em andamento. Ambos me disseram que não tinham nada até o momento, mas novamente o TBI está investigando. Fui informada de que a Comissão de Instalações de Saúde do Tennessee notificou o TBI sobre a situação na noite de sexta-feira. Foi então que o TBI iniciou sua própria investigação. Como informamos ontem, a Comissão de Instalações de Saúde está realizando sua própria análise do que está acontecendo. E eles me disseram que tem seus próprios funcionários no local, fazendo com certeza muitas perguntas. Então ainda há muito mais por vir e espero que os resultados dessas investigações sejam acessíveis a todos. Essa é a esperança. Uau. 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 Entrando para uma cirurgia de rotina, algo que não deveria ser muito complicado e você sai paralisado da cintura para baixo.
ou paralisado? Por que dizia? Dizia da cintura para baixo ou só dizia paralisado? Não, só dizia paralisado. Você consegue imaginar isso? Mano, você só vai lá para... Sabe, eu esqueci o que dizia que eles estavam indo fazer. Uma limpeza de joelho de rotina ou algo assim. Você pensa, vou sair e já está no caminho da recuperação em 1 ou 2 horas. Sabe, moleza, tranquilo, tudo certo. Só para acordar e perceber que não consigo me mexer. Por que eu não consigo me mexer? Doutor, por que eu não consigo me mexer? Eu não consigo mexer nada. Eu consigo mexer minha mão. Eu não consigo mexer meus braços. O que está acontecendo? Nem minhas pernas. O que está acontecendo? O que aconteceu? Você sabe, tipo isso. O quê? A onda de emoções, a raiva, a tristeza, certo? Que tomaria conta de alguém nesse momento. Cara, especialmente nessa idade, né? Obviamente é uma coisa linda. E eu já disse isso várias vezes. É uma coisa linda viver até chegar à velhice. Tem muita gente que nunca teve essa oportunidade, né? Alguns de nós conhecem ou conheceram pessoas que nunca viveram até os 30, 40, 50 anos, quanto mais 70 e poucos. Mas ficar paralisado nessa idade, na faixa dos 75 anos, acho que ela disse 76, por algum motivo. Ficar paralisado nos seus 70 e poucos anos, de modo geral. Isso me soa como um desejo de morte. Ou uma sentença de morte, sabe? Parece uma sentença de morte. Nessa idade. Sabe, os corpos simplesmente não se recuperam tão bem à medida que envelhecemos. É de partir o coração, cara. E é assustador. Caramba! Enfim, entrem aí nos comentários. Me digam o que vocês acham e qual é a opinião de vocês. Vocês já ouviram falar de algo assim acontecendo? Eu já ouvi histórias de cirurgiões que deixaram coisas dentro das pessoas. Sabe, eles abrem alguém, fazem o que tem que fazer, costuram de volta e esquecem, tipo, uma gaze, uma toalha ou alguma coisa dentro da pessoa. Mas eu nunca ouvi falar de injetarem a coisa errada nas pessoas sem querer. Isso é insano, com aquele negócio que é equivalente a aço de bateria sendo injetado na coluna deles. Muito dinheiro. Quanto dinheiro você acha que essas pessoas vão receber? Tem que ser bem na casa dos milhões. Bem na casa dos milhões. Mas o que você acha? Obviamente o dinheiro não, sabe? Muda a sua vida a essa altura. Mas... Cara, deixem seus comentários. Me contem o que vocês acham e suas opiniões. Como sempre, se cuidem por aí. Paz e amor, tô indo nessa.